Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, pecadores em geral. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nesta bagaça você tem os santos palavrões. Mas também, meu amigo, só aqui, nessa bagaça, você tem os bolos asmos. Você tem os pães asmos, os pães da proposição, você tem os coscorões asmos. Você tem aqueles bolinhos de uva, bolos amassados com azeite puro. E tudo feito da flor de farinha. Sabe? Trigo tostado, cozido no fogo, no forno, no ponto, aquele forno no ponto, assado, bem assadinho dos dois lados, sabe? Não é só, como é que fala? Esqueci o nome da palavra agora. Sapecado, queimado, não, é no ponto. E o vinho para beber é o vinho da vinha do rei Salomão. E tem uma carninha também, que ninguém é de ferro, né? Aqueles boizinho cevado, que era aquele cabrito bem passado, bem assadinho também, no ponto, sabe? Tudo preparado com flor de farinha. Vou fazer uma crítica aqui aos críticos. O crítico que eu falo não é só esses camaradas aí que tem canal de YouTube, não. Tem uns pastores idiotas aí criticando a congregação. E aí, aqueles CCBistas que saem da congregação, aqueles pecadores que saem da congregação, fica criticando a congregação, aí fica postando o vídeo dele. É pastor querendo pegar uma fatia, seguidores daquele pessoal que vem para a rede social, TikTok da vida, YouTube, Instagram, que vem para a rede social ficar criticando a congregação. Porque eu saí da congregação. Porque eu saí da congregação. Saiu porque não é crente, meu filho. Saiu porque não é crente. Aqui na escritura tem a parábola do semeador. Na parábola do semeador, a parábola classifica cada caso é um caso, ou cada casos são casos. Então você julga conforme situação do cabra. Então aqui na parábola do semeador, tem um cara que a palavra foi semeada na pedra, à beira do caminho. Aqui são classes de gente que entraram na congregação e saíram. Tem as pessoas que foram injustiçadas e perseguidas na congregação. Não saíram da congregação. Eles só pararam de congregar, que é outra coisa. Existe a pessoa que sai e sai mesmo. Mas existe a pessoa que para de congregar porque ela foi injustiçada. E existe a classe de gente que foi perseguida, injustiçada e para mesmo. Aqui na parábola do semeador, está especificando os casos. A parábola do reino aqui, E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador é aquele que semeia a palavra. Só que muito desse semeador é vagabundo, é cristão de Iraque, é evangelista de Iraque, que sai semeando benção, prosperidade, e o céu é incondicional, sabe? E existe o semeador de verdade. O semeador de verdade já vai passando a real. Meu filho, aqui é assim, assim, aqui é assim, assim, assado. Quer? Tudo bem, não quer? Tchau, um abraço. Que nem o próprio Jesus, quando semeou a parábola, quando o Senhor Jesus anunciava, o cabra chegava nele e dizia: Senhor, eu quero te seguir. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho morada certa. Eu não tenho estabilidade de emprego. Eu sou pobre. Eu nasci numa manjedoura. Quer me seguir? Aí o cabra... Sabe? Então o Senhor Jesus semeou a parábola. Era assim que funcionava. Esse é o verdadeiro semeador. Aquele que passa real.
Ah, meu filho, aqui é assim, você vai enfrentar o capeta vai ficar em seu encalço, se você fizer coisa boa, ele vai se irritar com você. O capeta não é o capeta diretamente, não. É o secretário dele. Sabe? Então, tá afim? Esse é o verdadeiro semeador. Mas tem os cristãos de Iraque que fica aí semeando, profetada, o Senhor vai te abençoar, multiplicação, o Senhor vai abrir as portas, sabe? O Senhor vai preparar tudo que você tem necessidade, aí o Senhor vai curar, vai libertar, aí você vai viajar até, sabe? Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-nas. Aqui é as aves? Aqui está falando das árvores? Não, aqui é uma parábola. Mas... E outra caiu em pedregais. Então tem aquele CC besta que entra na congregação, é pé de caminho, outro é pedregal, onde não há terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha funda. Não tinha terra funda. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui era a palavra que ele estava falando para toda aquela multidão. Aquela multidão, o Senhor já não queria mais ela. Então por isso que ele estava falando de parábola. Aquela multidão estava ali, não era para ouvir o que o Senhor Jesus queria. O que o Senhor Jesus tinha que falar. Aquele povo estava ali, era para ser curado. Era para o Senhor libertar. Era para o Senhor resolver as causas, os problemas da vida. Aqueles foram buscar palavras, não foram buscar a doutrina, a palavra do reino. Não, eles foram buscar libertação, portas abertas, sarar enfermidades, resolver os problemas familiares, herança, quem casa com quem fica com quem, sabe? Então o Senhor falou por parábola para eles não entender. Quem entendia daquela parábola era quem já estava familiarizado com o assunto, já era boa terra, como disse o profeta Isaías. Esse povo tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Não vê, não percebe. Sabe? Quem tem ouvido? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Os discípulos sabiam do que estava falando ali. O Senhor Jesus estava falando. Mas o Senhor Jesus já não queria aquele povo, porque aquele povo já era pecador, eles já eram profanos. Sabe? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aqui passa aqui uma parte, e eu vou exemplificar porque que muita gente sai da congregação, depois sai e fica posando, criticando a congregação e fica posando de vítima. E ele está enquadrado nessa aqui. Ele não é vítima. Ele é a semente que caiu à beira do caminho. Tem aqueles que é a semente, a palavra do reino, a semente que caiu entre os pedregais. Ele é um pedregal, ele saiu da congregação, mas ele é um pedregal. A palavra foi lançada para ele é à beira do caminho. A palavra do reino foi pregada para ele, mas ele é espinhento. Então ele saiu, fica aqui no TikTok, fica no YouTube aqui, criticando a congregação, e dizendo, congregação, pastores que não sabem de nada, fica criticando a congregação. Não, meu filho, ele é espinhento. Ele está aqui enquadrado na palavra. Ele ouviu a palavra do reino, mas ele, aqui, ó. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aqui a interpretação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, aquele que se semeia, ele não entende. É à beira do caminho. Aí vem logo o capeta, põe qualquer dúvida, e aí, procura aquela igreja lá, aquela outra igreja lá, sabe? Esse é o que caiu à beira do caminho. Esse é fácil. Ele não entende a palavra. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no teu coração. O maligno aqui que vem é uma doutrina. Ele vai ouvir outro idiota pregando o caminho fácil, aí ele vai, sabe? Vem aí um Zé Mané, isso aqui não é assim, isso aqui também não é assim. Aí o cara ouviu a palavra do reino, aí vem o maligno transformado em alguém com umas teses malucas, tipo Efésios 8:2, não, 2:8-9, e aí ele vai embora, sabe?
E aí ele vai embora. Então esse é a beira do caminho, esse é o bem mais fácil. Então o cara entrou na congregação, ouviu falar da congregação, entrou. Aí logo depois vem o maligno com na fé, a salvação não é por obras, porque isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, aí ele vai e vaza da congregação, depois fica pousando sabe? De vítima. Esse é o que vem, está sentado, esse é o da beira do caminho. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ouviu? Congregação cristã vazio, hinos bonitos, véu, organização, doutrina, palavra revelada, e ali está maravilha, ali no princípio. E logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ou seja, ele não tem terra funda. A palavra caiu no coração dele, mas ela não floresce, ela não cria raiz para baixo, porque a terra, o coração dele, não é fundo, não tem terra profunda. Então não tem raiz. Então ele ouviu numa boa ali. Às vezes ele veio de outra igreja. Na congregação não tem dízimo, na congregação não tem feijão abençoado, aguinha santa, não sei o que lá, não tem aquelas coisas as outras da congregação, é organizadinha, bem iluminada, mulheres de um lado, homens do outro, música, tudo bem organizadinha, tudo disciplinado, parece uma maravilha. Aí ele ouve, opa, é aqui mesmo, aqui é o lugar. Só que ele não tem raiz. A palavra não vai criar raiz para baixo. E aí, escute, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Aí, meu filho, se ele for sozinho na família dele, batizado, aí vinha uma diversidadezinha nele. Por exemplo, vinha uma doença, vinha um desemprego, vinha uma turbulênciazinha da vida. E aí na congregação, se ele for tentar falar alguma coisa contra os vossos capeta, a foto aí, o Braz. Se ele começar a ler a Bíblia, e aí começar a entender diferente do que está sendo pregado no púlpito, do que o povo está falando, do que o povo está fazendo, se ele for numa reunião, numa construção, por exemplo, começar a ler a Bíblia e ver que aquele negócio não tá batendo, aí vai perseguição para ele. O ministério vai perseguir ele, porque ele está entendendo diferente. E aí ele vai, se ofende e vaza fora. É o que mais tem aqui no YouTube, no TikTok. Gente que saiu da congregação por causa disso. Esses são os pedregais. Aquele cabra que viu muita coisa errada na congregação. Ele começou a ler a Bíblia, começou a entender alguma coisinha, ou já veio de outra igreja, de outra denominação. Aí ele fala assim, não, é na Bíblia que está escrito e vocês aqui estão fazendo isso. Aí ele já vai começar a dar o palpite, não vai contestar, até aí tudo bem, mas só que o ministério vai se levantar contra ele, a irmandade vai se levantar contra ele, dizer que ele é neófito, que ele está querendo ser mais santo, ele é novo de batizado, porque na congregação tem muito isso, né? Aí você é novo na graça. Você é novo na graça. Aí o ministério já vai, aí vai perseguir ele, aí ele vai e vaza fora. E aí, saindo fora da congregação, ele vai descer o cacete na congregação, com todo fervor. Porque a palavra caiu nos pedregais. Ele quer fazer justiça com as próprias mãos, que nem aquela lá sabe? Então esse povo não tem raiz em si. Eles não acreditam na justiça de Deus. Eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Ele não tem raiz. É o que caiu nos pedregais. Vem a perseguição da palavra. Vem a perseguição porque ele está fazendo a coisa certa. Vem a perseguição porque ele está falando a coisa certa. Porque ele vai ser sincero, vai ser... Aí, como ele não tem raiz... Porque uma coisa é você ter a perseguição, vem para todo mundo. Para todo mundo, vem. Se você faz o bem, que nem eu já falei aqui nos vídeos, se você faz o bem, você é odiado, é perseguido. Se
Se você faz o mal, também. Se você faz a justiça, você é perseguido, é odiado. Se você faz a injustiça, também. Fazendo bem ou fazendo mal, você será perseguido. Não tem, a não ser que você não esteja vivo. Só tem um jeito de você não ser perseguido, é você não estar vivo. Mas se você estiver vivo, fazendo bem ou fazendo mal, você vai ser perseguido. Então, se você for fazer o que é certo, e o que é justo, o que é santo, o que é bom, o que é reto perante o Senhor, você vai ser perseguido. Qual é a diferença? A diferença é que se você for um pedregal, a palavra do reino não cresce para baixo, aí vindo a tempestade, arranca você. Porque eu também já fui. Ninguém foi mais do que eu na congregação. Então, essa é a diferença da boa terra para o pedregal. O pedregal não tem raiz, é que nem erva do telhado. Aquela graminha que nasce no telhado lá, aquela telha de cerâmica. A telha de cerâmica acumula um pozinho lá, entre elas. Aí, chove, nasce lá uma ervinha lá em cima. Só que quando vem o sol, derrete, seca rápido também. Porque ela floresce rápido, ela fica verde rápido, mas quando vem o sol, também seca rapidinho. Então, muitos dos críticos da congregação, do povo, essa pessoa que ficou 5, 10, 1, 2, 3, 4, muitos deles são pedregais. Muitos deles são pedregais, não tem raiz em si, não tem terra profunda. Então veio a perseguição, o ministério lá até se levantou contra ele, se ele fez alguma coisa ou deixou de fazer, e aí é claro que vem a perseguição, de todo jeito vem. E aí, pedregal. E aí vem como não tem raiz, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, se ofendendo, vaza fora. Aí fica dizendo que a congregação é do capeta, que a congregação não é a graça, que a congregação é uma seita, é uma seita, é uma seita. Você vê esses caras tudo chama congregação de seita? É tudo cara pedregal. Se ofendeu por causa de alguma coisa, ou tentou fazer por interesse próprio, ou foi perseguido mesmo. E aí ele sai dizendo que a congregação aceita. Porque se ofende. Foi perseguido, todo mundo é perseguido. Não existe isso, todo mundo é perseguido. E aí, se ofendeu, saiu da congregação. Esse é o pedregal. Porque não tem raiz. Porque só quem tem raiz é quem se firma. É fato que muita gente parou de congregar porque foi injustiçado mesmo. Mas ele não fala que a congregação aceita. Ele não fala que deixou. Não, ele foi vítima. E aí alguns deles ficam esperando a justiça de Deus. Sabe? Esse é o pedregal, a palavra do reino que caiu no pedregal. Então, muito crítico, é isso. Então, esse pessoal que fala que a congregação aceita, sabe? Tem muito disso. 90% é isso. Ele é pedregal, ele não tem raiz. Ele foi perseguido, mesmo tentando... porque o cabra lá entrou dentro da congregação, batizou, aí está tentando fazer a coisa certa direitinha. É justamente por isso que você foi perseguido, mané. Porque está fazendo a coisa certa, porque estava entendendo a Bíblia. Por quê? Porque você é perseguido, porque o capeta... Por isso que a congregação é a graça, porque é só dentro da congregação que essa palavra se cumpre. É só na congregação que a Bíblia cumpre. Só na congregação. Por isso que ela é a graça. Porque o capeta prometeu fazer guerra ao povo santo. E onde está o povo santo? Onde está a abominação desoladora nos lugares celestiais? Na congregação. Por isso que a Bíblia se cumpre na congregação, não nas outras igrejas. Nas outras igrejas você não vai haver perseguição nas outras igrejas. Se você é obreiro lá, ajudante do pastor ou do pastor, não, ninguém vai te perseguir. Você cumpre lá a cartilha que o dono da igreja manda, ninguém vai te perseguir lá não, filho. Porque lá tem dono. Lá tem o pastor, que é o dono, o cara que criou a igreja, e lá tem as regras que você deve seguir. Não, lá ninguém vai te perseguir. É na congregação. Porque na congregação você vai fazer o que é certo, vai fazer o que é justo, vai fazer o que é bom e reto perante o Senhor, como no tempo de Israel. E lá, quem foi que perseguiu Elias? Eliseu? Então os pedregais,
Aquele povo que vive dizendo que a congregação é uma seita. Sabe? Pedregais não tem raiz. Se ofendeu, aí vazou fora. E aí pousa de vítima. Ministério também. Esses ministérios, cooperador jovem, cooperador, um outro ancião, que ele quis fazer. Até tentou fazer uma coisa achando ele que estava correta. E aí os anciãos lá não deixaram. Aí eles, para não ser perseguido, ou já foi perseguido, ou não sai daqui, não posso fazer nada. Aí saiu fora. Aí chama a congregação, está aí criticando a congregação. Não, ele não tem raiz, meu filho. Ele não está lá. Muita da coisa que ele tentou fazer não era para o bem da Irmandade, para o bem. Não, ele tentou fazer para ele ganhar ibope. Ele tentou para isso, por interesse próprio. Não foi para o irmão, defender um irmão. Para defender um irmão, ninguém se levanta. Se levanta por interesse próprio. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo, esse aqui é dos espinhos. Essas são as maiores coisas. O pedregais, que é aquele que briga por causa na igreja, às vezes por ministério, às vezes o cara é cooperador de jovem e quer fazer alguma coisa. Aí o ancião não deixa, ele é um pedregal, mas ele quer fazer por interesse próprio. Ele quer introduzir na igreja alguma coisa ou tirar, mas aí é por interesse próprio. Ou cooperador, que briga com o ancião, ou disputa de poder de ministério do ministério, enfim. Músico com encarregado, enfim, irmandade com irmandade. É os espinhos. E esses aqui, o semear, não, aquele lá é os pedregais. E esse aqui, entre os espinhos, é aquela pessoa que ouve a palavra, foi anunciado um evangelho falso, que Deus abençoa, que o Senhor abre porta, que o Senhor multiplica, que o Senhor, seu pastor, nada te faltará, que o desejo do coração será cumprido, que o Senhor vai abrir as portas, vai chamar sua família, que o Senhor vai te curar, te libertar, você vai ter uma casa boa, uma família abençoada, 128 de Salmos, sabe? Vai prometer mundos e fundos nessa vida, e no final a coroa da vida eterna. Esse é os espinhos. Foi anunciado para ele um falso evangelho, as profetadas, as falsas profecias, para ele esperar que ele mesmo não tendo formação acadêmica, o Senhor vai multiplicar lá o dinheiro dele, ele vai ter uma boa casa, mobiliada, é uma família abençoada, vai ter dinheiro para fazer aqueles churras no domingo, churrasco com almoço no domingo à tarde, rodada de pix à noite com seus familiares no sábado à noite. O Senhor vai abençoar, e aí ele vai fazer aquela rodada, vai convidar os parentes, e aí os parentes vão tudo batizar porque ele está sendo abençoado. Esse é o 23 de Salmo que foi pregado para esse aqui. Ó. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, aqueles cabras que saem correndo atrás dos bens materiais, quer ser patrão, aí monta uma loja, quer montar duas. Se tem duas, quer montar três. Se tem três, quer montar quatro. Se tem um caminhãozinho, quer ser dono de uma transportadora. E aí não tem limite, porque como disse Salomão, o cara que ama o dinheiro nunca se farta da renda, ele nunca se farta do dinheiro, está sempre querendo mais. Tem uma loja que quer montar duas. Se tem um carro 1.0, que é um carro 1.6. Se tem um carro 1.6, que é um carro 2.0, 200 cavalos. Se tem um carro 200 cavalos, que quer comprar uma caminhonete, uma F250, uma Ranger, uma Silverado. Ele quer chegar impressionando na igreja, que nem tem vídeo aqui, que eu já fiz. E gente que busca só os bens materiais, busca as riquezas, para impressionar. Aí a esposa dele quer andar nos top, a família dele quer andar nos top, chegar no culto de jovem todo de pompa, chegar na reunião da mocidade de pompa, todo culto tem que ser uma roupa diferente, o carro tem que ser o melhor dele no estacionamento, o filho dele tem que ser músico, toca sax, que é terno bom, ele terno bom, sempre andar nos panos. Esse é o que ouve a palavra do reino e quer ser isso.
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sufocam a palavra e fica infrutífera, porque não é caridoso, não é humilde, não é simples, é vaidoso. Aí a sala dele só vai chegar gente da mesma laia dele, isso no meio da irmandade, do mesmo nível social dele, que tem o mesmo carro que ele, um pouco abaixo, um pouco acima, gente ancião do ministério. Ele não é simples, ele não vai na casa do irmão necessitado lá no povoado, lá na periferia, para tomar um café com o irmão simples. Não, ele não vai convidar o irmão simples para comer um churras na casa dele, no domingo à tarde, no sábado à noite, um almoço, um jantar, para ficar ali com ele, tomar aquela Coca-Cola, aquele Guaraná, aquela sobremesa, no café da tarde. Ele não vai convidar, ele não vai dar carona, ele não vai se preocupar. Então é infrutífera essa. Então a palavra vem e bate no coração dele, ele não dá fruto para o Senhor. Porque ele está preocupado com a grana, ele quer mais. Então lá, ele está lá no final de semana, ele não vai ajudar um irmão pobre. Não, ele quer pegar a família e ir para o shopping. Pegar a família e ir para a casa daquele ancião, lá para o sítio, lá para a praia. É isso, então é infrutífero, ele não dá fruto, ele só quer. Ele quer grana, ele quer curtição, ele quer viver a vida. Que nem uns aí pega e vai para o parque com os filhos e lá torra. Até ser besta de classe C também faz muito isso. Pega o dinheiro da prosperidade no final do mês e vai para o shopping e vai fazer um hotel de campo aí. Sabe? Ele não está preocupado com os outros. Cada um que se vire saindo da igreja. Entendeu? É assim, então a palavra é infrutífera. Ele só quer mais. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100. Cada fruto, cada semente produz 100, outro 60 e outro 30. Esse aqui é o crente. Isso aqui, meu filho, não interessa sedução da vida, não interessa riqueza, não interessa capeta, não interessa perseguição, não interessa angústia. Os males da vida, a perseguição, a opinião contrária, isso aqui, isso aqui tem raiz. Isso aqui tem raiz. Isso aqui, ele cresceu primeiro para baixo. Sabe? Ele cresceu. Então, quando ele ouviu a palavra do reino, a raiz dele crescia para cima e crescia para baixo. Crescia a raiz, sabe? Então, isso aqui não tem turbulência, tempestade. Interessa o tempo, ele dá fruto. Porque tem raiz. Então, esse aqui não está preocupado com as riquezas desse mundo. Esse aqui foi buscar tesouro no céu. E juntou, e está juntando tesouro no céu. Sabe? Então isso aqui, a congregação aceita, ele está lá. A angústia, ele está lá. A perseguição, não, meu filho, estou aqui. Não interessa, aquele irmão lá é rico, e você é pobre, e você está de bicicleta. Estou aqui, porque ele sabe que um dia a roda vira. Aqui em Jó, estimaria ele, Deus, tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Ou seja, você acha que Deus vai olhar para a cara de um cabra só porque ele tem dinheiro e é rico? Não, meu filho, no dia do aperto, aperta. Não interessa o cabra. E, como disse Ana lá, ele enriquece, ele empobrece. Ele exalta, ele abaixa. Ele exalta, ele humilha. Ele pega um qualquer e tira do monturo e pega o príncipe e põe para comer capim no pasto. Joga no monturo.
tudo no seu tempo determinado. Então o cabra leu o Eclesiastes, aí ouve a palavra aqui, como ele não crê, ele não acredita no trecho de Eclesiastes, que há tempo de morrer, tempo de viver, tempo de ganhar, tempo de perder. Então ele vê só o cabra ganhando e subindo, e ele na mesma, ou às vezes até pior. E aí ele fala, como ele não crê na palavra, porque a palavra nele não tem raiz, foi lançado à beira do caminho, ele é um pedregal. Aí ele vê e fala assim, nossa, aquele lá está subindo, deitando, enrolando, fazendo, acontecendo, que nem o Braz faz, acontece. O Braz faz, acontece. O Braz solta, o Braz prende. O Braz destrói, o Braz constrói. Aí o cara que a palavra dele, que ele é um coração pedregal, aí ele vai e cai fora da congregação. Nossa, os ministérios faz, acontece, mata e solta e prende e tira a liberdade. Ah, vou sair daqui não, essa congregação aceita. É porque, meu amigo, ele é um pedregal. Porque ele é um espinhento. A palavra nele não tem raiz. Quem tem raiz? Ah, tá assim? Vai, um dia vai mudar. Então muita gente sai da congregação, pousa de vítima e tudo. Não, meu filho. É porque ele é isso aqui. Ele é o espinhento. Ele é um pedregal. Foi lançado na beira do caminho. Ele não é boa terra. A palavra não cresceu nele. Não espalhou no raiz. A mostarda, a menor da semente. Lança e ela espalha. Que ela cria raiz. Então a palavra do reino, nesse tipo de gente, ela não criou raiz. E tem aqueles que foi injustiçado mesmo. Ele foi sentado, cortaram. Muitos dele tiraram a liberdade, foi perseguido. Qualquer coisinha que se fazia, até uma oração que ele fazia na igreja, ele era açoitado de cima do púlpito, outro por causa de uma dívida, que dívida não é pecado, desde que a pessoa não é... Se a dívida calota é que é pecado, mas a dívida, não. A pessoa passou lá uma tempestade e aí ficou devendo, e aí pode ir lá negociar e tal. Muita gente perdeu liberdade por causa disso, outros foram perseguidos por causa da obra, por causa que estava falando a verdade, tentou fazer o que estava falando, tentou fazer a coisa certa. Por exemplo, na congregação, quer ver uma coisa aqui, um caso aqui, que na congregação, se você fizer, você vai ser perseguido? Se você fizer, você vai ser perseguido. Não interessa quanto de dinheiro você tenha. E se você tiver dinheiro e for fazer isso aqui que eu vou dizer, você será perseguido. Ah, vai. E principalmente se tiver ministério. É por isso que o vagabundo, por exemplo, cooperador de jovem. Se ele for cooperador de jovem. Vou pegar um exemplo aqui de um cooperador de jovem, de um diácono, de um ancião. Se você é um cooperador de jovem, ou um irmão que tem dinheiro, porque aí você é avisado. O ministério todo está de olho em você, se você tem dinheiro. O ministério todo está de olho, mesmo você não tendo ministério, mas o ministério está de olho em você, porque você tem dinheiro. Aí se você é um irmão empresário, tem uma loja, tem dinheiro, um prestador de serviço, tem uma grana boa, tem uma casa boa, tem uma renda boa, tem um carro bom e tal. Aí se você mora num bairro, aí você for ajudar a Irmandade. Aí você vai ajudar um irmão de outro bairro que não é na sua comum. O ministério vai te perseguir. Porque no culto lá, ele vai dizer o seguinte: ah, irmão, você está ajudando um irmão de outro bairro, a sua Irmandade está aqui. E aí vai dizer que você não tem a guia de Deus. Então, ele vai ficar com ciúme porque você está ajudando um irmão de outro bairro. Se você, por exemplo, nessa geração que passou aí, que está passando aí, se você for trabalhar, pegar seu carro, sua caminhonete, e for fazer ali um ajuntamento de irmãos, de 5, 6, para fazer uma casinha para o irmão, ou melhorar a casa para o irmão em outra cidade, o ministério vai te perseguir por isso. Ele vai dizer: ah, irmão, e a Irmandade daqui? Aí ele vai dizer: honre os irmãos daqui. Por que você tem que ir em outro lugar? Aqui tem necessidade. Aqui tem necessidade. Ele vai dizer isso. E vai te perseguindo. E isso em cima do púlpito. Em cima do púlpito. Você está lá congregado.
Aí vem aquela tal da porra da palavra, que não é palavra de Deus. Ele lê na Bíblia, mas ali quando ele for falar, ele vai falar para te atingir. Aí, irmão, você vai ajudar. Eu vou dizer, o senhor está me mostrando aqui, irmão, tem que pegar. Aí você vai ajudar, vai fazer coisas para outros irmãos, em outras igrejas, em outro lugar. Aqui tem necessidade, irmão, e os irmãos daqui. Aí você, como você sentiu ou quer fazer para aquele irmão lá que está precisando, aí você vai ficar irritado com ele, né? Dizer, rapaz, eu faço, sabe, não tem nada a ver com vocês, você já vai ficar irritado. Só que essa coisa vai durar um tempo. Aí, como você não vai aguentar, vai ficar chateado ouvindo isso, para não ouvir, você vai e para. Você sucumbiu. Você se deixou levar pela perseguição. Se você não tiver raiz, você vai parar. E aí você vai fazer o que o bosta do ministério que está te perseguindo vai fazer. Vai só na sua cidade, só no seu bairro. Aí você vai ver um irmão necessitado em outro bairro. Sabe a conversa lá que cachorro de muitos donos passa fome? Então, aí você vai ver um irmão necessitado de outro bairro, aí você não vai ajudar com medo de ser molestado pelas palavras do merda do ancião no púlpito. Isso aconteceu muito, meu filho. Isso aconteceu muito. Um diácono, se um diácono for fazer a coisa certa, um diácono não pode ir ajudar um irmão na comum de outro diácono. Não pode. Se ele fizer isso, ele vai perder o ministério. Esse tipo de gente é infrutífero para Deus. Porque Deus não mandou isso. Você ficar com setor, delimitar setor. Não, a necessidade está lá, você viu a necessidade, você pode ajudar aquele irmão lá, vai lá e ajuda. Todo mundo pode ajudar todo mundo, não interessa se tem dinheiro, se tem muito, tem pouco. Você viu aquele irmão lá passando necessidade, você viu lá, você sabe, então vai lá e ajude. Ah, mas o ensinamento e o ministério, foda-se o ministério, rapaz. Se você tiver raiz, se você for terra boa, foda-se o ministério. Sabe? É assim. Crente faz isso. Foda-se o ministério. Ah, aquele irmão está em outra cidade, eu conheço ele, ou mesmo não conheço, mas sei da necessidade de ter um irmão lá em tal lugar, em tal bairro, em tal cidade. Eu vou lá ajudar ele. Ah, mas o ministério. Ah, mas não sei o quê. Ah, ensinamento. Foda-se tudo isso, rapaz. É simples assim. Quem é terra boa é assim. Agora, quem é pedregal... Ah, meu amigo, se ofende com qualquer coisa, se ele tentar fazer uma coisa assim, ele já não vai... Se ele fizer... Aí levanta uma perseguição do próprio ministério. Por exemplo, se um diácono, se ele fizer isso, ele vai ser perseguido. Porque o outro diácono lá vai ficar enciumado, e aí vai falar com o ministério, e aí vai perseguir ele. Como ele é pedregal, não vai fazer. Porque ele tem medo da perseguição, não vai fazer. Você... Aí o diácono vai ficar de boa com o ministério, mas perante Deus é infrutífero. Não ganha a coroa da vida eterna. Se um cooperador de jovem é bem sucedido, tem grana, tem a caminhonetona, ele anda fazendo bem à irmandade, se ele sair fora do bairro para fazer bem para outra irmandade de outro bairro da mesma cidade, nem vou dizer aqui de outra cidade, da mesma cidade, em outro bairro, ele é perseguido. Porque você entrou no curralzinho do ministério de lá, da comum dele. É assim, rapaz. Então esse tipo de crente é crente meia tigela. Isso aqui não serve para Deus. Por isso que só os boa terra, os boa terra é que vão dar 30, 60 e 100. Só os boa terra se salvam. Só os boa terra se salvam. O que a palavra caiu na beira do caminho, que caiu em pedregais, que caiu entre espinhos, esses, meu amigo, não tem a menor chance. Para Deus, não dão bom fruto. Porque são covardes, bunda mole. Tem medo da perseguição, tem medo da angústia, tem medo do falatório, não quer ficar de mal com o ministério, tá fora da... Porque se você fizer isso, fica fora da comunhão. Aí, para não ficar fora da comunhão, para não perder o ministério, não faz. Então tem muita gente que tentou fazer
até tentou fazer a coisa certa, só como não tem raiz, sucumbiu. Aí ou sai, pede o ministério e fica botando culpa. Não, a culpa é dele, porque ele não é boa terra. A culpa é dele, porque ele veio a perseguição por causa que ele estava fazendo a coisa certa, se ofendeu e saiu fora. Aí chama a congregação de seita, que o ministério não sei o quê. O ministério é merda mesmo, mas e daí? Vai botar a culpa no ministério porque você é covarde, bunda mole? Não, meu filho, tem que ser corajoso. Por que Deus vai dar um dom? Por exemplo, se o Senhor te der um dom de discernir as coisas, o dom de pregar a verdade, falar isso aqui que eu estou fazendo. Aí você vai fazer isso aqui em outra cidade. Aí o ministério da sua igreja, da sua cidade, começa a achar ruim que você está fazendo isso em outra cidade. E aí eu vou parar aqui, ó, vai se lascar, rapaz. Vai tomar no rabo. Uma ova. Aí é que eu vou mais longe. Ah, ele está achando ruim, aí é que eu vou fazer para ele ver. Para ele achar ruim mesmo. Por que Deus vai te dar dom? Por que o Senhor vai te revelar a verdade? Quando o Senhor falou para esse povo aqui, falou por parábola, para que aquele povo não entendesse mesmo. Porque o Senhor sabia, se aquele povo entendesse, então não aconteceria nada, porque eles já eram gente que não prestava para o Senhor. Então, se o Senhor te falar por parábola, te revelar os mistérios do céu, você tem coragem de pregar os mistérios do céu? Você tem coragem de pregar a verdade? Porque se você pregar a verdade ou for fazer o que é certo, a perseguição vai se levantar contra você. Você tem coragem? Então pronto, rapaz. Não enche o saco. Por que o Senhor vai pregar, revelar mistério ou pregar a verdade? Sei que muita gente quer o dom de pregar, quer o dom de curar, porque curando ele vai ter ibope, muita gente vai ficar atrás dele, ele quer isso. Dom de disputar demônio. Então esses dons que dá ibope, que dá like, que dá fama. Isso é dom de gente pecadora, de gente vagabunda, que quer a glória. Então ele quer dom de curar, dom de pregar, mas pregar o que tem que pregar, ele não quer, ele quer só o dom de pregar coisa boa, no conhecimento fajuto. Ele quer pregar o conhecimento fajuto, que não leva nem ele, nem os ouvintes dele a lugar nenhum. Mas se o Senhor revelar o conhecimento de verdade para a salvação, quer pregar? Não quer. Então pronto, meu filho. Então só os boa terra compreende a palavra e pratica a palavra, porque aqui está escrito, compreende a palavra e dá fruto. Dá fruto que pratica a palavra. Esse é o dar fruto. Dar fruto é o que pratica. Então ele ouve a palavra cresce dentro dele, cria raiz nele, muda ele, aí ele vai compreender os mistérios do céu, a verdade, e aí dá fruto, porque ele vai pregar a verdade, e aí ele está cantando e cagando para a perseguição, cantando e cagando para a opinião dos outros. O Senhor, ele está cantando e cagando para o que quem gosta, quem não gosta. Ele vai dizer foda-se para tudo, e aí ele vai dar fruto e vai descer o cacete, e é onde tem que descer o cacete. E vai passar a mão e vai defender aquele que tem que ser defendido, e vai ajudar aquele que tem que ser ajudado. E aí o ancião não gostou? Foda-se o ancião. Ah, o cooperador, vai se lascar o cooperador. Ah, o encarregado de orquestra, foda-se o encarregado de orquestra. Ah, e se aquele lá não vai gostar de você, ah, vai se lascar também. Tô nem aí. Esse cabra dá fruto. E aí por isso que dá. E aí o Senhor vem e dá mais, porque aqui, ó. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não vê e ouvindo não ouve. E neles se cumpriram a profecia do profeta Isaías. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. O boa terra, ele tem 30, ele se dará mais e terá em abundância. O 60, ele terá mais e dará em abundância. Ele tem 100, aí, meu filho, sabe? Porque ele é boa terra. Agora, o que acontece na congregação é isso. Muita gente, poucas são as pessoas que são perseguidas mesmo por injustiça. E aí a pessoa não saiu, mas parou de congregar, só isso. Agora essas pessoas que ficam, ei, congregação aceita, ei, congregação do capeta, ei, congregação do capeta, falo eu só. Congregação satânica, sei o quê.
Esses cabras, pai, é tudo pedregal. É tudo à beira do caminho. É tudo espinheiro. A palavra caiu neles, não deram fruto. O fruto que eles tentaram dar foi para si mesmo. Porque eles tentaram fazer alguma coisa, mas é em benefício próprio. Não foi pela causa da justiça e da verdade, pela causa do irmão. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Assim, meu filho. Então, muita gente que sai da congregação, muita, não é inocente, não é vítima. Não, ele é pedregal, ele é espinho. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muito ímpio. Aqui. Salmos, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Esse aqui, o justo, é boa terra. E aí, aí o cara que a palavra caiu nele, mas ele é pedregal, ele é espinho, ele vai ver os ímpios se dando bem, o ministério se dando bem, deitando e rolando. Ah, vou sair dessa seita. Ah, é tanta injustiça. Ah, é nepotismo. Ah, só vai para o ministério quem tem dinheiro. Como ele não confia na justiça divina, na justiça do Todo-Poderoso, se ofende e aí vaza fora. E aí põe a culpa em quem? Não, ele é espinhento. A terra, ele não crê na justiça divina. Ele é um espinheiro. A palavra não faz efeito nele. Porque ele vê o justo sendo tirado de liberdade, ele vê o filho do ancião indo para ser cooperador, filho do ministério indo para ministério, e irmão rico indo para ministério. Então ele se ofende com isso e sai fora e diz que a congregação é uma seita, e aí fica dizendo que a congregação não tem evangelho, quando ele não sabe o que é evangelho. Sabe? O cara não sabe o que é evangelho, porque se soubesse que era evangelho, não teria saído. Está escrito aqui o evangelho. A congregação não tem evangelho. Ele nem sabe o que é evangelho. Se soubesse, não teria saído, não chamava a congregação de seita. Vendo essas coisas, as injustiças, aí ele sai. Não, é justamente por isso. Porque ele não sabe o que é evangelho. A congregação não tem evangelho. Ele não sabe o que é evangelho também. Não vem dar uma de Miguel aqui, não, de João sem braço, que o cavaleiro aqui, meu filho, decifra as ignorâncias. Pegou a visão? Até mais.